Olá, tudo bem? Como estão vocês? Hoje nós vamos falar sobre zoologia novamente, né? Vamos retomar aí nossos estudos dessa ciência que tenta entender, compreender, informar e gerar conhecimento sobre o comportamento e a vida dos animais, né? Convido vocês para vir para essa aula, para esta jornada fantástica, entendendo aí a cadeia onde nós, seres humanos ou homens, estamos incluídos, tá? Então nós vamos falar sobre a sistemática da classificação dos animais, tá certo? Essa sistemática, ela é a forma como caracteriza cada espécie dentro de um nicho, dentro de um habitat, dentro de um sistema de vida, né? Que a gente já comentou isso aqui anteriormente, e vocês sabem que ela faz isso desde o momento embrionário, desde o surgimento do embrião, né? Ou até antes do momento da reprodução, a geração do embrião e até o momento final da vida, tá? Então, cada uma dessas fases são consideradas, são avaliadas para que então se possa ter o entendimento, né, correto do animal, do comportamento do animal, e aí termos então uma classificação correta, tá? Então, estuda a classificação embrionária, a identificação das espécies de cada classe, de cada filo, de cada reino, né? E a nomenclatura desses seres vivos. Então, cada ser vivo tem sempre nomenclaturas associadas a eles. Por exemplo, um ser eucarionte, procarionte, autótrofo, heterótrofo, né? Animal, vegetal, fungo, vírus, pteridófita, angiospermas, né? Inseto, aracnídeo, artrópodo, molusco, esponja, né? O porífero, e assim sucessivamente. Então a gente já vem falando sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa sistema, ou desse sistema, dessa sistemática de colocar cada animal, cada ser vivo num determinado ponto da escala ou de toda a evolução dos seres vivos, tá? Com ênfase no reino protista e no reino animalia, tá? O reino protista, ele é muito rápido, nós vamos falar, eles são as algas e os protozoários, tá? As algas serão estudadas pela botânica, né? Pelo ramo da ciência da botânica, que estuda os vegetais, então as algas serão incluídas nesse ramo, né? E os protozoários serão estudados aqui dentro da zoologia. Então, nós trataremos os protozoários aqui na zoologia, tá? Lembrando, ambos não são classificados nem como animais, nem como vegetais. Eles estão na zona intermediária. Lembra daquela escala de protozoários, moneras, fungos, né? Animais, vegetais? Lembra disso? Né? Todos os seres pluricelulares, né? Mas com classificações distintas. Então vamos lá, vamos falar da animalia, né? Ou da metazoa, ou dos animais metazoários, tá? Lembrem bastante deste nome, nós vamos repeti-lo muitas vezes, metazoários, seres metazoários, tá? Nós temos dois tipos de classificação, os parazoas, que são os mais antigos e primitivos dos animais, tá? Dos animais, dos seres vivos classificados no reino animal, animalia, né? Dentro dos metazoários, então, nós temos os parazoas, que são animais primitivos com pouca diferenciação histológica. O que é histologia? É o estudo, é a ciência que estuda os tecidos, né, que formam os órgãos, que formam os sistemas do nosso corpo, do corpo dos animais, tá? Então, esses
seres vivos classificados como parazoa não possuem grande diferenciação de tecidos, de sistemas, de órgãos, ou não possuem grande diferenciação histológica, né? Pois não possuem órgãos nem sistemas, tá? Lembra? Célula, tecido, órgão, sistema. Perfeito? Filoporífera, né? Então, dentro do reino animal, nós temos o filoporífera, que apresentam poros na parede do corpo. Tá vendo aqui? Nós temos alguns seres vivos, né? Alguns poríferas, né? Algumas esponjas, né? Tá? E eles têm poros ao longo do corpo onde entra a água e sai a água. Nesse processo de entrada de água e saída de água, faz-se toda a nutrição do animal, né? Então, muito dos nutrientes contidos na água ficam retidos nas células e nas paredes dos tecidos dos poríferas, tá? Ou os eumetazoas, né? Então, os eumetazoas são outros animais aqui, vamos lá, né? Que já apresentam um certo tipo de tecido, já apresentam tecidos verdadeiros, já apresentam órgãos e apresentam sistemas. Então, fácil, macete, se um animal possui tecido, ele vai possuir órgão e ele vai possuir um sistema. Se ele não possui tecido, ele é simples, né? Tá? Então, se ele não possui tecido, ele tem um sistema muito simples de nutrição, de reprodução e de vida, tá bom? E aí nós temos então o filo Quinidária ou Colenterata, com cavidade, que é o intestino, né? E urtiga, ulha, né? Então nós temos aqui as águas marinhas, né? São os quinidárias ou colenteradas, que possuem então uma cavidade, um intestino, tá certo? Vamos ver o próximo. Filoplateumintes, então ainda dentro do reino dos protistas, né? Agora dentro do reino dos protistas, nós temos os plateumintes, que são seres, né? Bastante inferiores, são vermes achatados. A gente já falou aqui da planária, mas nós que é este ser aqui, que faz a partenogênese, lembra? Cada parte do corpo vai poder gerar um novo corpo, né? Mas também temos as tênias, as esquistossomas, né? As tênias, tá vendo aqui as tênias? Uma tênia pode ter centenas de metros, habita nosso intestino, né? Ela possui uma cabeça diferenciada com algumas estruturas para fixação. Nós vamos estudar isso bem profundamente. Hoje é só para apresentar para vocês todos os diferentes reinos e todos os diferentes filos, com ênfase hoje então nos protistas e nos animálias, né, ou nos animais, tá? E nós temos a esquitossoma, né? Ok? O filo Nemateumintes são cilíndricos, são vermes cilíndricos. Então, nós tínhamos vermes achatados nos plateumintes. Agora, nos nemateumintes, nós temos vermes cilíndricos. Já apresenta uma certa estrutura, mas ainda muito rudimentar, com filamentos, por exemplo, ascaris, lumbrigoide, né, ou vários tipos de ascaris, né, e os acilostomas, que causam doenças sociais, são vermes associados a doenças ditas sociais, porque tem um grande problema, principalmente ligado ao sanitarismo, tá bom? E agora, voltando então para o reino dos animais, nós temos o filo Annelide, né, ou Annelida,
que são vermes anelados e cilíndricos, não vamos confundir com os nematóides, tá? Nematóides são estruturas ainda que grandes, são cilíndricas, são filamentosas e pouco evoluídas, né? Já os animais, no reino Animalia, chamado filoanelida, são vermes anelados e cilíndricos, como minhocas e sanguessugas, né? Então, nós temos as minhocas, minhoca da terra, minhoca do mar, precisam de muita umidade, né? Então, por isso que a gente encontra a terra em solos mais úmidos, tá bom? Porque elas não têm camada de células de revestimento, elas são muito suscetíveis a ambientes secos, tá? Filoartrópoda, não confundam artrópoda com aracnídeos, né? Os aracnídeos são as aranhas que nós vamos ver, eles pertencem aos artrópodas, assim como os insetos, assim como os crustáceos, os molúsculos, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os diplópodos e os quilópodos, tá? É o maior filo, né? Nós temos milhões de espécies de insetos, uma grande variedade em todos eles, mas todos eles possuem corpos articulados, né? Então lembrem do tipo de patinhas, né? De antenas, do corpo dos insetos, dos moluscos, né? Dos crustáceos, né? O camarão, a lagosta, são bem articulados com, né, apêndices articulados no exoesqueleto quitinoso. Então, o esqueleto fica por fora dos insetos, dos crustáceos e dos aracnídeos, né? Quando nós vamos comer o camarão, nós tiramos o exoesqueleto do camarão, né? Certo? Diferente de nós, seres humanos e mamíferos e a grande maioria dos animais, que o nosso esqueleto está lá dentro do nosso corpo protegido. Nos aracnídeos, o exoesqueleto, por isso que é exo, significa de fora, esqueleto. Esqueleto está fora do corpo, né? Tá? O filo molusca, né? Então, é um outro filo, são animais que possuem corpos moles, como, por exemplo, o molusco, né? A lesma, tá? Ok? A concha possui uma concha para proteção, estamos vendo aqui uma concha, né? Então, estão sempre protegidos, o caracol, a lesma, o polvo, o marisco, lula, ostra, tá bom? Então, eles são do filo molusca. Antigamente se colocava ou se aceitava dizer que os molúsculos pertenciam aos artrópodas, mas hoje eles são específicos, tá? Então, filo molusca, lula, ostra, marisco, polvo, lesma, caracol, né? Alguns vão apresentar uma carapuça mais sólida ou uma concha mais sólida, dependendo do quê? Adaptação. Então, depende do ambiente que eles vivem, eles vão ter uma concha mais resistente ou menos resistente. Aí nós passamos então para o filo Echinodermata. São animais com espinhos na derme, entre eles, ou na derme ou pele, né? A gente já viu em aulas anteriores a ectoderme, endoderme, mesoderme, que significa pele, né? Pele de dentro, pele de fora, pele mediana, tá? Então, nós temos espinhos na derme, tá? São exclusivamente marinhos, tá? Ok? Os equinodermatas são exclusivamente marinhos. E aí nós temos os ouriços do mar, nós temos também as estrelas do mar, né? Tá? E os holutórias. Nós vamos ver isso com cuidado, com muita atenção nas próximas aulas, quando tratarmos desses filos especificamente.
E o filocordata, o que é o filocordata? São animais, né, que possuem um cordon ou um cordão, né? Ou a notocorda. Então, a notocorda, se a gente lembrar das aulas de embriologia, são formadas, né, lá na blástula. Então forma-se uma dobradura, né? Um invaginamento celular que vai formar a corda ou a notocorda. E isso vai formar nos animais do filocordata a coluna vertebral. É a nossa coluna vertebral. Tá? Ela vem lá da origem dos embriões, lá dos nossos embriões ou do nosso embrião, né? Da modificação ou da diferenciação celular do nosso embrião. Tá? A maioria é vertebrada, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Okay? Vértebras, possuem vértebras, a coluna não é coluna sólida, né? Por isso nós conseguimos nos dobrar, nos mexer, né? Porque a nossa coluna é formada por vértebras, tá? Nós vamos falar sobre isso em próximas aulas, tá bom? E voltando então para a parte embrionária, vamos voltar a falar aqui um pouquinho dos folhetos embrionários. Lembram que eram os folhetos embrionários? Eram quantidade de célula ou de tecidos, né? Células embrionárias que dão origem a todos os órgãos dos sistemas dos animais. Dão origem aos tecidos, dão origem aos órgãos e dão origem aos sistemas, tá? E de acordo com o número de folhetos, os metazoários, vamos lembrar que eu falei para vocês, lembrem, fixem esta palavra, metazoa, metazoários, tá? Então, nós estamos falando dos animais metazoários, tá? Podem ser diblásticos, 2 folhetos embrionários, tá? De ectoderme e endoderme, ou seja, ecto fora ou exoderme, mas utilizamos mais a palavra ecto, em vez do o prefixo ecto, em vez de exoderme, mas também é aceita. E a endoderme, aquela que está mais dentro, né? Mais interna. Os quinidários e os selenterados. Quem que eram os quinidários e os selenterados? Que eu falei para vocês. As águas vivas. Certo? Quinidária colenterada. Cavidade, intestino, urtiga, agulha, né? Então, nós temos uma cavidade, nós temos as agulhas aqui, né? Deixa eu limpar aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos uma cavidade central e nós temos várias agulhas, que são os espinhos, os venenos, né? Das águas vivas, que causam tantos problemas para os seres humanos, tá? E nós temos os triblásticos, porque apresentam 3 folhetos. Então, o ecto e o endoderme e agora o mesoderme, que está lá no meio. Tá? Surge também, através desses folhetos embrionários, um conceito que a gente chama de celoma, que é uma cavidade interna revestida pelo mesoderme, tá? Então, é uma cavidade interna, lá da origem da embrionária vai surgir o celoma, que é uma cavidade interna. E temos 3 tipos de cavidades internas. Nós temos a pleura, que recobre os pulmões, nós temos o pericárdio, que recobre o coração, que forma a cavidade do coração, né? Então ela recobre a cavidade interna do coração, é o pericárdio. Nós temos o da pleura, que recobre as cavidades internas do pulmão, e nós temos o peritônio, que recobre os aparelhos digestivos, a camada de célula que reveste, né, cavidade interna revestida pela mesoderme, né? Então é revestida pela mesoderme, tá? Temos então os acelomados. Bom, então vamos voltar. Nós tínhamos
Os folhetos embrionários, temos dois tipos de folhetos embrionários ou de seres vivos, de acordo com os folhetos embrionários. Aqueles que são diblásticos, pois possuem somente dois, o ectoderme e a endoderme, né? Os triblásticos, né, que são todos os demais seres vivos, né? Nós temos aí então desta dobradura dos tecidos ou das células lá nos embriões surge o celoma, né? E aí o celoma vai formar as cavidades internas de alguns órgãos, importantes órgãos dos seres vivos, tá? Que é a pleura para o pulmão, o pericárdio para o coração e o peritônio para o aparelho digestivo. E aí nós podemos classificar os animais de acordo com a presença ou ausência do celoma. Se não tiver celoma, vão ser chamados acelomados. Lembrem, já comentei com vocês, a significa ausência ou não existência, né? Então, não possuem celomas, não possuem espaços entre os folhetos. Por exemplo, a planária. Lembra aquele nosso amiguinho achatado que faz a partenogênese? Pois bem, ele é tão achatado que ele não tem espaço entre os folhetos. Os folhetos estão próximos, muito próximos de um do outro, né? A ectoderme da endoderme, né? Tá? Da endoderme. Tá? Os pseudocelomados possuem cavidade interna delimitada pela mesoderme, tá certo? Então a gente já falou do mesodermes, que gera a cavidade interna de alguns órgãos e é formada lá da blastocele. Lembra quem era a blastocele? Lá na aula de embriologia, revejam, né, a aula de embriologia, que a blástula vai gerar os blastoceles, né? Tá? Nós tínhamos a mórula, daí vai ter a geração da blástula, que vai ter então o blastocele. E são os nemateumintes. Quem eram os nemateumintes? Nemateumintes eram os vermes cilíndricos. Quem eram os vermes achatados? Os plateumintes, como a planária, certo? A tênia e o esquistossoma. E quem eram os nematóides, nemateumintes? As lombrigas, né? Vermes cilíndricos. Tá? E temos então os celomados, que possuem cavidade interna formada pelo celoma verdadeiro. Todo o corpo possui mesoderme, então todo o nosso corpo possui uma membrana, um tecido mediano, que é a mesoderme, tá? Em todos os animais, tá certo? Então, o que vocês precisam lembrar? Que acelomados são os plateumintes, os vermes achatados, como a planária, certo? Os pseudocelomas são os nemateumintes, que são os vermes cilíndricos, como a lombriga, e aí todos os demais animais são celomados, tá? Então vamos entender isso. Lá no embrião, os animais são classificados de acordo com a formação do celoma. Se forem esquizocélicos, significa que a dobra das paredes da blástula vai formar, então, vai dar origem aos blastocelos, tá? Então, o celoma origina-se por afastamento de camadas, formando uma fenda. Então, forma-se essa fenda que vai se dobrar e vai se fechar. E vai formar, então, aqui, né, o blastocelo, tá certo? Então, nós temos o blastocelo e nós temos os celomas, ok? Então, são celomas separados pelo blastocelo. Exemplo disso, os anelídeos, né? Quem eram os anelídeos? Não lembro, professor. Anéis, anelídeos. Quem tem anéis são os ou as minhocas, né?
as minhocas do mar ou minhocas terrestres. Eita! Né? Anelídeos são as minhocas, são os vermes anelados. Então, não são vermes achatados, não são vermes cilíndricos, são vermes anelados, porque possuem anéis em todo o seu corpo, né? Todo o seu corpo é formado por anéis, tá certo? E as sanguessugas também, né? Vamos ver isso mais para frente, tá bom? Os artrópodos também são esquizocélicos, né? Quem eram os artrópodos? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, tá? E os moluscos, né? Quem eram os moluscos? O polvo, a lula, os animais de corpo mole que normalmente apresentam uma carapuça ou um chapéu ou uma capa, né? Uma concha protegendo o seu corpo, tá? E aí nós temos os enterocélicos, esquizocélicos. Então, esquizocélico, as células da blástula se separam, vão se unir aqui, vão fechar aqui, vai formar o blastocélule, né, o blastócele, né, e então vão formar os celomas separados por esta esfera interna, tá? Ou os enterocélicos, que origina-se por bolsas do intestino embrionário, ou o arquêntero. Então, lá no arquêntero, que surgiu lá na blástula, começam a surgir então bolsas aqui nas laterais, que vão originar então os celomas, né? Então, os celomas nos enterocélicos são formados pela dobradura ou pela origem dessas bolsas do intestino. A evolução dos blastóporos, né? A abertura do arquêntero, então olha lá, o arquêntero começa a se abrir, né? Se dá nos animais, tá certo? Então vão formar os protostômios. A gente já falou quem eram os protostômios, aqueles que formavam o ânus a partir do blastóporo, né? Tá? Desculpa, formavam a boca, né? Tá? Os deuterostômios formam o ânus, ok? Exemplo de protostômios, né? Ou de seres que formam a boca são os quinidários, os plateumintes, os nemateumintes, os anelídeos, os artrópodos e os moluscos, tá? Ok? E os deuterostômios, que dão origem ao ânus, né? Os equinodermos e os cordados. Cordados são todos os mamíferos, são todos os seres vertebrados, como nós, seres humanos. E quem eram os equinodermos? Vamos relembrar quem eram os equinodermos? Um pouquinho mais. Os animais, né, marinhos que possuem espinhos em sua derme, exclusivamente marinhos, como estrela e ouriço do mar e os holotúrias, né? Tá? Então, andando um pouquinho mais, aí nós temos agora uma classificação em relação ao sistema nervoso muscular, né? Quando um ser vivo não possui sistema nervoso ou sistema muscular, nós chamamos ou classificamos de aneuromiários, porque não possuem nem tecidos muscular nem nervosos. Por exemplo, os poríferos. Olha só, então não possui tecido. Quem não possui tecido são os poríferos, né? São os animais mais simples, menos complexos. Aí nós passamos para os neuromiários, que já possuem sistema nervoso e sistema muscular. Então, neuro de nervoso, né, de tecido nervoso, miário de tecido
ou de sistema nervoso ou sistema muscular, tá? E aí se enquadram todos os demais animais. Opa, ficou fácil. Então, os únicos aneuromiários são os poríferos, porque não possuem tecidos, né? Novamente, aí vocês vão lembrar qual é mais a característica dos poríferos, né? Os poríferos são os parazoas, animais muito primitivos que não possuem diferenciação histológica e são enquadrados no filo porífera, certo? Ah, é assim que a gente tem que estudar, pessoal. Vai para frente, volta, não lembro, revejo, fixo, memorizo e assim a gente vai construindo o nosso raciocínio, tá? Assim nós vamos treinando a nossa mente para na hora de um teste lembrar do que a gente precisa, tá? Em relação à posição do sistema nervoso, nós temos duas posições. Ou elas são hiponeuros, estão abaixo do neurônio, do sistema nervoso, né? Tá? Estão abaixo do sistema digestivo, né? Ou seja, o sistema nervoso está abaixo do sistema digestivo, e isso são os molúsculos, artrópodos, anelídeos, nemateumintes e plateumintes. Ou estão acima, então o sistema nervoso está acima do sistema digestivo, né? Todos os cordados, ok? E assim a gente encerra esta aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido esse sistema de classificação, né? Deixa eu só lembrar mais uma coisa para vocês. Eu falei para vocês já em aulas anteriores como que a gente deve escrever um nome científico e como a gente sabe que um texto nos remete a um nome científico, né? Então, olha aqui, nós temos Anelida em itálico, e aqui eu negritei só para chamar a atenção do texto de vocês, dos leitores. Mas, se é científico, eu uso itálico, ou se eu estiver escrevendo no meu caderno, eu sublinho o nome, tá? Para dizer que ele é científico. Olha aqui é científico, ó. Ancilostoma, Ascaris sp. E esse sp aqui? Esse SP significa espécie, mas ele não é itálico, tá? Somente os gêneros, né? As espécies, a palavra do gênero, da espécie e das filo, família, classe, né? Tá certo? Mas eu posso escrevê-los de forma não itálica. Por exemplo, esquizocélicos, não é itálico, não é científico, né? Tá? Protostômios, ó, anelídeos, artrópodos, nemateumintes, plateumintes, não estão escritos da forma científica, né? Então, eu escrevo de forma normal, tá? Isso vocês vão lembrar com o tempo, não se preocupem, ok? Então, uma boa noite, uma boa tarde, e fiquem bem e estudem.